Agora são 8h17. O Supremo Tribunal Federal vai analisar na próxima quarta-feira a inconstitucionalidade da isenção de impostos para os agrotóxicos. O julgamento é movido pela ação direta de inconstitucionalidade 5553, ajuizada pelo PSOL há 4 anos. A gente vai falar sobre este tema com Marcelo Novaes, ele que é defensor público aqui no estado de São Paulo e ex-coordenador do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Olá, Novaes, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes. Marcelo, bom, vamos falar aqui sobre essa ação direta de inconstitucionalidade, né? Vai ocorrer agora nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. E o fato é que existe aí redução de impostos, isenção de impostos, né, para quem produz aí os agrotóxicos. Chega até a 10 bilhões de reais por ano. Essas isenções, essas reduções, quer dizer, é um dinheiro que a gente não pode abrir mão, não é isso, Novaes? Sim, principalmente nesse momento de crise. Marilu, eu me recordo que quando nós estávamos iniciando essa discussão, nós tínhamos uma grande caixa preta. Sabíamos da desoneração do ICMS de São Paulo, apontada de 1 bilhão, e algumas pessoas falavam em 2 bilhões de tributos federais totais, ou seja, totalmente subdimensionado. Parece um jogo daquelas caixas chinesas. Você vai abrindo a caixa chinesa e vai aparecendo uma outra caixa chinesa. Aí, ano passado, chegamos a uma desoneração de 8,3, conseguimos fazer esse estudo, essa estimativa. Veio agora o resultado de um trabalho da Brasco, muito bem feito, apontando 10. Mas eu creio ainda que essa desoneração possa ser maior, porque o conceito moderno de renúncia fiscal indica também a questão dos benefícios concedidos no imposto de renda. E os agrotóxicos são abatidos integralmente no imposto de renda. O mercado de 33 bilhões, a uma alíquota média de 20,22, isso representaria um acréscimo de 6 bilhões de reais. A essa estimativa primeira de 10 bilhões. Creio eu, numa visão econômica, ou seja, parcimoniosa, modesta, que essa desoneração é perto de 15 bilhões de reais ano, numa estimativa extremamente conservadora. Uma coisa interessante é que nessa ação não se discute todo o benefício fiscal. Discute-se tão somente a inconstitucionalidade do convênio do ICMS, que representa, claro, é possível você fazer diversas estimativas, mas mantendo-se a alíquota atual com valores de mercado de 2016, chega-se a uma desoneração perto de 2,4 bilhão de reais ano, especificamente nessa ação. Mas é importante o seguinte, essa ação é uma entrada para se discutir todas as outras desonerações que são concedidas ao setor. Eu estou extremamente confiante, acho que evoluímos muito na discussão e na compreensão do tema, na compreensão do assunto. Recordo-me que há anos nós não tínhamos esses números, isso é um avanço, isso é uma conquista de todo o movimento. E uma coisa que eu acho super importante nessa ação, e isso pode até chocar algumas pessoas, é que não se pode fazer política tributária, uma tributação verde no nosso sistema jurídico, dentro da conformidade do nosso sistema jurídico. 80% dos agrotóxicos são utilizados na produção de commodities, como você bem sabe, soja, cana, algodão, milho. Grande parte é destinada ao mercado externo. E a nossa superestrutura jurídica, todo o nosso sistema jurídico, está a serviço do modelo econômico da nossa infraestrutura, que beneficia o modelo exportador de bens primários. E o Brasil não exporta tributo.
ou seja, todos os tributos incidentes sobre os produtos que vão ser utilizados na produção dessas commodities, no final da cadeia, são apropriados pelas grandes empresas comerciais e exportadoras. Ou seja, desse universo de 15 bilhões, se nós conseguíssemos tirar todas as benesses fiscais do setor do agrotóxico, 7 bilhões, perdão, tirando a questão do imposto de renda, desses 10 bilhões, 5 bilhões poderiam ser apropriados como créditos pelas empresas agroexportadoras. Fica mais essa grande lição. Nós não conseguimos discutir a luta contra o agrotóxico, a luta por um ambiente justo, por uma economia sustentável, sem enfrentar a questão da dependência econômica e desse nosso modelo econômico. Essa entrada nessa discussão da ação está gerando ótimos frutos para a compreensão do assunto e para a mobilização de todas as pessoas que querem realmente modificar essa situação. Agora, Novaes, a gente conhece você há muitos anos e há muitos anos você faz essa batalha, né, contra o uso de agrotóxicos. A tua atuação realmente na Defensoria Pública é exemplar. E eu queria que você falasse sobre essa possibilidade, né? O ministro Guedes da Economia sempre fala que vai taxar aí aquele imposto sobre o pecado, né? Sobre o cigarro, sobre o álcool, aumentar no cigarro e taxar mais também a bebida alcoólica. Poderia incluir também o agrotóxico, já que ele também provoca muitas doenças e também mata. Eu lembro que você fez um estudo, denunciou isso na Defensoria Pública em relação ao número de mortes e também a incidência de câncer nas regiões onde havia exatamente a monocultura, né, como a cana, a soja. E, portanto, seria interessante, né, taxar, acabar com a isenção, justamente porque na outra ponta, no SUS, a gente está pagando e todo mundo está pagando, não é isso, Novaes? Sim, sim. Veja que se de um lado nós temos essa problemática da questão da cadeia exportadora, uma parte vai para o mercado interno, aproximadamente 50% da produção onde se usa agrotóxico é utilizada no mercado interno. E essa ação é importante por conta disso. Hoje, o tratamento de um produto extremamente nocivo a polinizadores, a abelhas, ou a seres humanos, ou cancerígeno, ou teratogênico, como o paraquat, que é proibido em Burkina Faso, tem o mesmo tratamento tributário de um agente biológico. Isso ofende não só o princípio da seletividade, isso é imoral. A sociedade brasileira, cada brasileiro hoje, pelos cálculos apresentados, fornece R$ 77 para a indústria, para o setor, em termos de subsídio. É isso, o subsídio não é dinheiro do governo, é dinheiro do povo. Isso é R$ 77. E o povo tem que se manifestar a respeito. Você concorda em dar R$ 77, abrir a sua carteira e dar R$ 77 para a exportação de gente que não vai pagar imposto de exportação? Você concorda em dar R$ 77 para agrotóxico que vai ser utilizado na pulverização aérea, que vai matar agente polinizador, que vai poluir a água, contaminar o nosso solo, que vai provocar doenças? É essa discussão que está no Supremo. É um começo, é um grande início. Nós estamos abrindo essas caixas pretas, o controle sobre desoneração é um absurdo. E nesse país, eles privilegiam o setor exportador. Eles aumentam o tributo que vai cair para o consumo, e aquele que é para a exportação, para os grandes grupos empresariais, para as empresas comerciais exportadoras, nadam de braçada. É a tchutchuca e o leãozinho lá, a tchutchuca e o monstro. É isso que tem que ser visto. São dois pesos e duas medidas. Agora, importante salientar, nessa discussão, os setores ligados ao poderio econômico estão usando argumentos terroríficos, dizendo que vai acabar a agricultura, que vai aumentar o preço do alimento. Não. A gente não se está discutindo o fim do subsídio. O que está se discutindo é
que entre a desoneração roxa, a desoneração da morte e uma tributação igualitária, há um meio termo, que é da racionalidade. O que se espera é que produtos mais tóxicos paguem mais impostos, mais tributos do que aqueles menos tóxicos para você influenciar o padrão de consumo. O nosso senão é a questão da cadeia exportadora, isso é um fato, mas é importante a gente saber disso, é importante. Mas existe uma parte do mercado interno onde nós podemos e devemos trabalhar. Quer dizer, essa questão de que a gente vai ficar com um alimento mais caro, quer dizer, o que a gente percebe que o lucro, eles têm que abrir mão do lucro, né? Para fazer com que o preço fique razoável para o mercado, aqui no mercado consumidor interno, né? Sim, Marilu, tem um site, esse site é público, que trata do preço de arrendamento de terras no estado de São Paulo. Se você arrendar 1.000 hectares de terra para cana, você vai ganhar R$1 milhão ano, no mínimo, livre de imposto. O preço é de 1 a 2 milhões e meio ano. Se você tem terra, você arrenda para uma empresa multinacional, para um grupo financeiro, para um fundo soberano, e vai viver como nababo na cidade. O grande problema da utilização equivocada do agrotóxico é que esses grandes grupos não têm vinculação nenhuma com o nosso país. Isso é importante colocar. Não estou falando daquele proprietário, mesmo daquele médio, grande proprietário, que recebeu a terra do avô, do bisavô, que sabe que vai deixar para o neto. Eu estou falando de grupos financeiros que entram e saem de qualquer país, Brasil, Bolívia, Guiné, Moçambique, e cuja responsabilidade ambiental é nula. Com relação à questão desse preço do aumento, o agrotóxico responde por, em média, 17% do custo da produção. 17%. Tem algumas culturas que é mais e outras é menos. Mas 17%. Se você aplicar uma isenção total, ou seja, uma tributação burra, que é o que nós não queremos, ou seja, tributar tudo, e acrescentar mais 2,4 bilhões, que seria dessa desoneração do ICMS, isso representaria 0,7% de aumento no produto de um alimento. Ou seja, o que é insignificante perto, por exemplo, das variações da sazonalidade. Choveu em São Paulo, o chuchu vai a R$10. Eu estou falando de 7 décimos, 0,7% de aumento, que é importante. Isso numa situação ruim, seria menos até do que isso. É um chororô, ou seja, eles potencializam o prejuízo para oferir benesses, para oferir vantagens. Diga-se ainda que o mercado de agrotóxicos, além dos subsídios tributários, diretos e indiretos, que eu particularmente reputo como sendo de aproximadamente 15 bilhões, não obstante esses estudos com números menores, se beneficia de uma série de outros subsídios. Subsídios creditícios. Temos o Plano Safra, existe uma taxa de equalização de juros. Se eu for no banco pedir um empréstimo de uma casa para comprar um carro no cheque especial, eu vou pagar juros exorbitantes. Os juros para comprar os juros que o banco cobra para você comprar agrotóxico é subsidiado pelo governo. Esse dinheiro sai do povo brasileiro, chama-se taxa de equalização de juros. Isso deve chegar a 5 bilhões. É uma maneira de você subsidiar o uso do agrotóxico. Uma outra maneira, como eu falei anteriormente, que o agrotóxico representa 17% do custo da produção, nós temos que pensar em todos os empréstimos tomados pelo setor agrícola que não foram pagos, ou seja, a dívida do agronegócio, que a Oxfam calcula em cerca de R$1 trilhão nesse país. Quanto desse dinheiro não foi para a compra de agrotóxico e depois é perdoada? Ou seja, quem paga esse perdão? Eles contraem a dívida e é o povo brasileiro. Digo e reafirmo que nós temos que desmontar a ideologia de que esse modelo de exportação é importante. E que nós temos que, paralelamente à questão de se enfrentar a questão dos subsídios, de abrir essas caixas pretas,
buscar saídas que enfrentem a estrutura do nosso problema. São Paulo, Marilu, deixou de arrecadar 26 bilhões de reais com a Lei Candir no ano de 2015. 26 bilhões é o saneamento do nosso país, do plano de saneamento. 26 bilhões, Mato Grosso idem. São números exorbitantes. Pará, por conta da Lei Candir, que desonera de ICMS as exportações de bens primários. É uma paulada. Com 26 bilhões você resolve o problema de mobilidade urbana no estado de São Paulo. Isso é o valor ano. Ou seja, para se acabar com o consumo exacerbado de agrotóxico nesse país, com a desgraça ambiental, com esse colapso ambiental, nós temos também que enfrentar questões estruturais, que é para a discussão desse modelo de reprimarização da nossa economia. Tem que acabar a Lei Candir, tem que se proibir a aquisição de terra por estrangeiro para se impedir a devastação da Amazônia, tem que se fazer o zoneamento ambiental, tem que se acabar com os benefícios das tradings que se apropriam dos créditos, dos tributos da exportação. Eles não pagam nada de tributo, do início ao fim, da entrega da semente até o fim. E mais, há que se discutir também o monopólio do setor. Perfeito. São 4 empresas que controlam a produção desses agrotóxicos e controlam a produção das sementes que vão receber esses agrotóxicos. E ao invés delas desenvolverem, gastarem dinheiro com o desenvolvimento de novos produtos, elas investem em novas sementes que vão receber os agrotóxicos antigos. O glifosato, Marilu, é de 1972. Ou seja, é mais fácil você inventar uma semente nova que suporte o glifosato do que investir 500, 600 milhões de dólares na elaboração de uma nova molécula. Perfeito. Eu entendo que as questões estruturais são de fundamental importância. Temos que avançar isso, e essa discussão da ADI nos permitiu, criou esse fato político para se colocar a questão da teoria da dependência, a questão do rompimento desse modelo de reprimarização da economia na mesa de discussão de todas as lideranças do nosso país. Perfeito. Novaes, a gente agradece aqui a sua participação, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você, Novaes. Um forte abraço, até mais. Até mais. Falamos aqui com Marcelo Novaes, ele que é defensor público no estado de São Paulo e ex-coordenador do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos.